Havendo quórum regimental com a presença dos vereadores Daniel Cipriano, Amaral Bittencourt, Obadias Benones, o Almir D'Agostin, iniciamos nesse dia 28 de abril de 2025 os trabalhos da 11ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura. Conforme o artigo 99, parágrafo único, linear C, o regimento interno justifica a ausência dos seguintes vereadores. Marcos Machado, justifica a ausência número 84/2025. Passamos à apreciação dos pareceres. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. PL 19/2025, autor vereador Daniel Bonifácio, institui o programa sobre o uso responsável de inteligência artificial no âmbito do município e da outras providências. Vereador relator, Obadias Benones. Com a palavra, o autor do requerimento. O autor da relatoria, presidente. Relatoria. Eu vou ficar com o projeto mais uma semana, senhor presidente, para a gente poder apreciar melhor, conforme também já estou com o mesmo projeto na comissão de fiscalização. É um projeto bem interessante, mas a gente precisa dar mais um apreciado. Obrigado. Atendido de pronto, senhor vereador. PL 5/2025, relatoria do vereador Almir D'Agostin. Boa tarde, senhor presidente. Na verdade, esse projeto entrou hoje, né? Esse projeto entrou hoje, né, secretária? Então, na verdade, vai ficar para a próxima sessão, tá? Encerrada a etapa de apreciação da matéria, nesse momento, fará uso da palavra a presidente da Fundação Municipal de Esporte, senhora Rubinalva Ferreira, que discorrerá sobre o futebol amador nesse município. Aqui. Senta ali, ó. Pode sentar ali, Daniel. Caminha ela ali, ó. Conduz ela para... Não, ele tem o microfone ali. Necessidade. Não, ela tá... tem mais. Pode sentar ali, ó. Tem microfone ali, ó. Tudo Daniel, certinho. Senta ali, ó. Isso, o Daniel senta lá e o outro senta aqui, ó. Vai. Fala, senta aqui no lugar. Pode sentar, a gente tem o microfone, ó. Precisa falar. Acho que é melhor. Olha, foi o assunto que mais teve discussão aqui. Recentemente. Futebol. Bom, nós queríamos dar as boas-vindas aqui à presidente da Fundação do FME, Rubinalva Ferreira, também o nosso colega Sandro, a Cida, que vai decorrer do assunto futebol amador. Esta casa chamou eles aqui. Queremos te agradecer, Rubinalva, e gostaria que você fizesse uma fala em relação ao não incentivo ao futebol amador. Então, boa tarde a todos os nobres vereadores. Queria agradecer os funcionários da casa, queria agradecer o convite por estar aqui, mas eu recebi a comunicação que era para estar na Comissão de Educação. Não tinha pauta no e-mail que eu recebi. Então, a gente fez uma apresentação breve, não sei se eu posso passar, da Fundação, um escopo geral de como funciona a Fundação, mas também posso responder as perguntas. Primeiro, vocês ficam como os vereadores acharem melhor. Pode fazer a apresentação. Pode ser? Por favor. Pode passar. Então, os vereadores, a gente da Fundação, eu tenho aqui a Cida, que é a diretora técnica, gerente, na nomenclatura nova, é a gerente técnica desportiva da Fundação.
o Sandro Araújo é o presidente da Associação Desportiva de Criciúma, que me acompanham. Então, muito obrigada aqui pela presença. Então, assim, a gente tem alguns nortes, né, o rumo da fundação. Aqui são os princípios da gestão que nossa equipe determinou, né, comprometimento, ética, trabalho coletivo, respeito, transformação, inclusão e inovação. Temos a missão da fundação também e a visão. A missão, né, da fundação, temos ali, que já está instituída há muito tempo. Pode passar. E a visão também da fundação está prevista ali, né, que é construir esse trabalho com equipes transformadoras, fazendo com que o esporte e o lazer sejam oportunizados a toda a população de Criciúma. Temos vários objetivos, então eu não vou ficar lendo aqui os objetivos estabelecidos, para vocês entenderem que temos uma organização, né, referente à parte técnica, à parte administrativa e referente aos núcleos, né? Temos o núcleo do esporte de rendimento, o núcleo do esporte de iniciação e o núcleo do esporte comunitário, podemos dizer assim. Então, depois eu posso deixar o material, se os vereadores assim desejarem, vocês podem dar uma olhada com mais calma para ficar depois para vocês responderem as perguntas. Temos... Pode passar. Pode passar. Pode passar. Ok. Temos aqui 22 modalidades esportivas e mais o paradesporto, que tem muitas modalidades também. E é um desejo nosso do governo, né, que a gente dê uma atenção especial ao paradesporto, e estamos aí, vamos pleitear, junto ao Conselho Estadual de Esportes, que realizaremos em 2026 o Parajasc. Os vereadores acho que sabem que temos o JASC e o Parajasc. Temos o JESC e o Parajesc, né, para incentivar a inclusão das pessoas com deficiência a praticar esportes. Então, temos várias modalidades ali. E também, recentemente, recebemos a visita do gerente do CBD, do Comitê Brasileiro de Paradesporto, para que a Criciúma fosse o centro de referência do paradesporto escolar, e fomos agraciados, então, que Criciúma receberá, né, equipamentos e valor para a gente contratar equipe para várias modalidades esportivas. Temos 36 técnicos das várias modalidades, das 22 modalidades do paradesporto, temos masculino, feminino, e cada modalidade tem 4, 5 ou 6 categorias. Então, vocês fazem um cálculo de mais ou menos 5, 6 equipes, multiplicada por 23. Temos ali 15 funcionários, né, em torno de 50, 60 estagiários. Estamos aí pleiteando para também ampliarmos o número de estagiários, mais 30. Boa tarde, vereador. Para que a gente consiga desenvolver o esporte de iniciação ainda mais. Temos aproximadamente 1.000 atletas que participam das competições esportivas, tanto da FESPORT, como competições estaduais, como campeonatos nacionais. Boa tarde, vereador Neto. Que bom o senhor estar aqui. Alguém me ajuda para responder as perguntas, que já foi presidente da Fundação. Temos até o dia 23, tínhamos 76 viagens realizadas. Só de hoje até o dia 5, temos 13 viagens agendadas. Depois eu vou dizer para vocês uns pequenos problemas que temos. Temos, então, um trabalho diário, né, de cartões, para carregar cartões do Vale Transporte Municipal, das passagens intermunicipais também, do auxílio atleta e do auxílio técnico, que tem uma legislação aprovada por esta casa, que depois também, futuramente, voltaremos a discutir. Então, aqui, para vocês entenderem, a passagem é para os atletas treinarem todos os dias, além de alguns que treinam sábado e domingo. Quanto à estrutura, temos um ginásio municipal, conhecido por todos. Na nossa frota tem uma SPIN, tem um Voyage, um Sprint, um micro-ônibus, aquele escolar, que pode rodar aqui na cidade, e temos uma Jumper, de 10 lugares. Aqui vai passar para vocês vão conseguir visualizar, talvez, né? É o núcleo do esporte de iniciação, que é uma das modalidades esportivas, que a maioria delas tem iniciação esportiva, que os técnicos também ajudam na coordenação, e a nossa equipe lá também coordena. Poucas modalidades não temos aqui, como é o tiro, a bocha. Então, são poucas modalidades que não temos a iniciação esportiva e só temos os atletas, então, e as categorias no adulto para disputar as competições. Eu não vou passar ali, porque senão vai demorar, depois vocês podem perguntar. Elaboramos aí um calendário esportivo, né, tentando colocar aqui as competições, né, municipais, estaduais, que as equipes participam da FESPORT, e também as competições que a gente deseja realizar aqui na cidade, né? Por exemplo, torneios e campeonatos, que é o caso da pauta também, que vocês depois podem perguntar. Então, está aí, pode ir passando, tem inúmeras
as atividades mensais aí, que demora muito se a gente fosse passar. Pode passar. Ok. Trouxemos aqui também as principais ações realizadas aí nos primeiros 100 dias do governo, né? Então, bastante coisa, né, atividades foram realizadas e também depois posso deixar para vocês, né, muitas atividades na parte administrativa, na parte técnica, na parte de realização de pagamentos, né, no ginásio municipal, que foi feita uma pequena reforma na cobertura, e, enfim, realizamos já a seletiva do JAST, de Jogos da Terceira Idade, realizamos os JESC de 15 a 17 anos, começamos terça-feira o de 12 a 14, enfim, estamos aí com muitas atividades encaminhadas e com muitas coisas planejadas, como a casa de alimentação do atleta, como a realização de jogos aqui, de eventos esportivos, como o Globetrotters conseguimos trazer para cá, enfim, tem muitas coisas, mas eu prefiro que vocês perguntem, então, do que eu fique lendo e apresentando para vocês tudo que a gente fez. Estou à disposição, hein, vereadores. Bom, vereadores, a gente trouxe aqui a presidente, a Rubinalva. Gostaria de ceder a palavra para o vereador Emílio Daguci. Boa tarde, senhor presidente. Saudar a Rubinalva, toda a equipe do esporte. Que bom estar aqui. Eu me lembro bem que participei de muitos campeonatos amador no município de Criciúma. O Amaral era jogador do Palmeiras do Morro Estevam. A antiga Taça Cris, assim, mais de 2.000 atletas que participavam todo ano. Eu sei que, com o tempo, um pouco da prática esportiva do amador começou a decair, mas eu fiquei preocupado por este ano não ter essa modalidade em Criciúma, uma vez que todos os municípios em torno da REC têm. Praia do Rincão tem, Sarense tem, Uruçanga, e por que não Criciúma, né? Para fomentar, tirar essas crianças, muitas vezes, da droga, da correria do dia a dia, e trazer para fazer a parte esportiva. Então, foi essa preocupação que eu levantei no horário político, e mais vereadores também vieram dar sugestões. Então, por isso, quero ouvir o porquê dessa modalidade não acontecer este ano. Que bom. Com a fala, a vereadora Giovana Mondar. Boa tarde, colegas vereadores. Vereador, essa é primeiro, né, cumprimentar a Rubem, a Cida, o Sérgio aqui, bem-vindos, né? Agradecer também a iniciativa do presidente por chamar a equipe da Fundação Municipal de Esporte, né, para a gente que enxerga o esporte como uma oportunidade, como uma forma de fato, mudar a vida de tantos jovens, né? É fundamental que a gente estreite cada vez mais esses laços, né? Eu queria manifestar, vereador, que no ano passado, logo depois das eleições, tive com o prefeito Vaguinho no Ministério dos Esportes, onde a gente procurou também, Rubinalva, justamente essas estratégias do contraturno e como que a gente poderia trazer para Criciúma, né? Antigamente tinha aqui, Neto, o segundo tempo, né? O segundo tempo, na época que o Ministério do Esporte estava com o Orlando Silva, e foi inclusive o Orlando Silva que nos ajudou a acessar o ministro Fufuca para fazer essa conversa, né, para falar sobre as meninas carvoeiras, que continua em debate, estamos ainda na boa costura e no avanço sobre esse tema, né, Rubi? Mas também sobre o contraturno escolar, sobre estratégias, incentivos e editais que o próprio Ministério do Esporte tem à disposição, e a gente continua com essa disposição, e quero me colocar aqui mais uma vez a serviço também de poder fazer essa comunicação com o governo federal para que a gente possa acessar essas modalidades, esses recursos através desse contraturno, que eu acho que, de fato, como o vereador bem falou, é fundamental para uma cidade como a nossa, estimular que o esporte possa também ser uma forma de superar as vulnerabilidades sociais, mas, sobretudo, também possa interpretar que é dali também que saem os nossos atletas de alto rendimento, e é o que a gente busca fazer, voltar até essas escolinhas, né, que se tornam referência para o Brasil inteiro. Então, estou à disposição para a gente poder, e fica o convite para a gente ir a Brasília oficialmente agora, né? Tá bom, obrigada, vereadora. Posso responder? A fala está em discussão ainda. Quer falar? Pode falar. Pode falar. Está aberta para falar, o vereador. Boa tarde a todos. Queria dar cumprimentos especiais à Rubem. Obrigado, presidente, pelo convite. Eterno Sandro Araújo. Queria também cumprimentar aqui a Cida. Esse debate é maravilhoso, é importante,
e eu comentei na última sessão, até que foi com o Miri da Agostinho. Na verdade, aqui já teve vários presidentes que passaram aqui, que hoje são vereador. Tive a minha oportunidade lá também, dentro da Fundação de Esportes, e cada um tem um jeito de trabalhar e cada um tem um jeito de conduzir. A gente sabe o quanto é difícil, né, lidar com o esporte, porque não tem dia, não tem sábado e não tem domingo. E só treina bem, só joga bem quem treina bem, né? Tem um ditado. Mas algumas coisas me preocupam e nunca vim fazer nenhum tipo de questionamento, nunca botei nenhum requerimento e nunca pedi informação. Porque eu acho que a gente é do governo, eu me digo governo, você governo, mas algumas coisas têm me preocupado, né? Quando se fala na questão, não só, Miri, da questão do futebol, né? A gente sabe que isso ficou muito prostituído e a gente sabe o quanto esses jogadores valorizaram o seu preço, né? Então, isso dificultou muito a questão do futebol amador de bairro. E eu acho que isso, a culpa também é um pouco nossa, Miri, porque você, como foi presidente de time de futebol, eu também fui. E eles começaram a levar o preço e isso ficou muito complicado. Mas, quando eu era presidente da Fundação de Esporte, mesmo na dificuldade depois de 2021, da pandemia, mesmo a gente não tendo recurso de valores, nós fomos atrás de parceiros e a gente conseguiu fazer o famoso campeonato da Secrisa, que não é mais campeonato da Secrisa, isso já faz muito tempo, né? Campeonato municipal. E a gente vê a dificuldade agora, o próprio pessoal da Alarme falando que não tem dinheiro para fazer a licitação, é um dinheiro baixo. Aí eu venho perguntar, no ano da cidade que vai ter essa festa do centenário, vai ter a taça do Campeonato Catarinense, taça do município do Regional da Alarme, e não vamos ter o nosso famoso campeonato municipal. Venho falar isso pelos nobres colegas. Não estou dizendo que isso é uma fala minha, não estou dizendo que não vai existir. Inclusive, vou ter uma conversa com o prefeito Vaguinho e gostaria muito de chamar a presidente lá para participar. Outra coisa que me preocupa também é sobre o projeto social chamado Mais Esporte, Mais Futuro. Nessa casa, um dia eu falei em vereador, quando eu era vereador em 2023, que indiferente, se o presidente fosse o Neto Jone ou quem fosse, esse legado devia existir. De que forma? Como existia aquele contraturno que tu acabou de falar, vereadora Giovana, que existia não lembro, mas tem um projeto social muito antigo, Segundo Tempo, tipo aquele projeto maravilhoso que a Bina tem ali, o pé na bola, a cabeça na escola, que ele teria que dar continuidade. E a gente tem recebido, Rubi, na verdade, muito questionamento. Aqui não é veja bem, tá? Aqui não eu não estou aqui julgando e falando nada. Eu queria uma informação sobre isso. O porquê que o projeto praticamente ele acabou, foi terceirizado pela educação, que a fundação sempre foi a prima pobre e fez acontecer. E o Projai sempre foi o primo rico e nunca fez acontecer. Então, me preocupa por que acabou o projeto de natação, me preocupa, o Miri D'Agostinho era o secretário de Educação, e aqui ele vai me deixar mentir se quer, quando nós lançamos esse projeto do Paradesporto, juntamente com os pais, autismo, de pegar os cadeirantes em casa, levar para a natação. Mas fechou a porta no Marista. Mas nós temos que dar continuidade nesses projetos que tem com as escolas do município. Por quê? Porque os pais têm me cobrado, e têm cobrado os vereadores, e eu estou sendo gente boa, eu estou sendo queridão. Porque se alguém falou algo desse nobre vereador sobre a Fundação de Esporte, tem mentido. Porque eu só tenho falado verdade. E cada gestão é uma gestão. Tanto que faz 5 meses que eu nunca fui na Fundação de Esporte. E eu soube entender quando o prefeito Vaguinho me chamou e disse assim, o teu legado passou, agora é um novo legado. E o novo legado, esse vereador deixou acontecer. Mas são coisas que eu tenho sido procurado e eu preciso dar um feedback lá na ponta. Porque o meu slogan na eleição, não era o vereador da saúde, não era o vereador da infraestrutura, era vereador do esporte. E tem algumas coisas que eu estou deixando o tempo dar o tempo para poder cobrar, presidente. E eu preciso desse respaldo. Se tem uma coisa que eu tenho conhecimento, que eu fiz
ter conhecimento e aprender foi na Fundação do Esporte. Porque ali ela me ensinou a conhecer pessoas, conhecer o Estado, muito eu conheci com aquele professor lá. Porque quando eu tinha dúvida, eu perguntava para ele. Mas tem algumas coisas que a gente tem se calado devido ser base do governo e não poder fazer questionamento. Já que isso aqui é para isso, eu acho que a gente precisa de um questionamento e a gente precisa de uma explicação. Veja bem, vou voltar para o projeto Mais Esporte, Mais Futuro. Eu não tenho vaidade nenhuma de ter sido lançado esse projeto. Só que esse projeto veio aqui na Câmara, ficou aqui para ser projeto formado, ficou na mão do Dr. Ricardo Boom, e até hoje não foi devolvido para continuar e para ter dado um projeto de lei e ter dado continuidade nisso. Só que lá na ponta, sabe quem tem nos cobrado? É a escola do município. Por quê? Porque esse projeto era voltado às escolas do município, era um contraturno. Tinha natação, tinha karatê, tinha atletismo, tinha futebol, tinha tudo. E hoje eu estou vendo, não é porque eu tenho informação de lá, não, é só a gente ir atrás que tu vai ver. Quem está fazendo isso é tudo o Projai. Então, nós terceirizemos o esporte para a educação. Vereador, o tempo, vereador. Sim. Porque daí eu vou voltar a ser aquele projeto que eles queriam fazer no passado aqui dentro, do vereador Nicolas, que era fazer um puxadinho da Fundação do Esporte dentro da educação. Aí eu vou ter que, em contrapartida, eu vou ter que concordar com ele. Porque se nós não tiver como caminhar com as próprias pernas, isso eu já falei para o Sandro. Não tem mais como nós viver no mundo com um orçamento de 2017. Isso não funciona mais. Ou nós somos grandes do tamanho da cidade de Criciúma, ou a gente abandona e terceiriza realmente para a educação, que daí ela tem bastante dinheiro, se fecha a Fundação de Esporte, se deixa aí 5 mil atletas na mão e partimos para esse lado. Porque senão eu vou ser um crítico aqui dentro, nada contra a pessoa da presidente, esquece isso, tá? É realmente isso que eu tenho visto na cidade, isso que estão me cobrando. Cada um tem sua bandeira, a minha bandeira é o esporte, e eu não vou trair ela. Bom, presidente, nós temos que ser mais objetivo nessa nossa fala. A gente trouxe você aqui. A gente queria saber, entendeu? O porquê. Se antes tinha, Sandro, e hoje não tem, qual é a dificuldade? A nossa vereadora Giovana Mondardi já se colocou à disposição para ir até Brasília buscar recurso. Nós gostaríamos que vocês respondessem qual é a dificuldade de não ter o incentivo do esporte amador aqui na nossa cidade. Ok, então eu agradeço a oportunidade de vocês chamarem para a gente responder aqui as perguntas, né, que é importante. Eu acho que é através do diálogo que se constroem as questões, né? Começando pela vereadora Giovana, eu agradeço, a gente também está alinhavando, porque é preciso buscar dinheiro em alguns lugares, né, é importante. E, então, vou começar pelo Neto, para depois chegar lá no esporte. Então, como a gente recebeu, né, a fundação, né, a iniciação esportiva, tínhamos pouquíssimos estagiários ali, Neto, e pouquíssimas modalidades funcionando, certo? Então, pouquíssimos. Se tu fosse ver a quantidade de crianças, não sei se tinha 300 ou 400, certo? Então, isso aqui é a real. Hoje, qual é a dificuldade que temos? Contratação de estagiários. Eu tenho cobrado muito do Vitor, que cuida disso, do Tita, né, conversado bastante com eles. E a dificuldade qual é? Porque, se não me engano, trocou a empresa. Acho que era uma, e agora eu nem sei dizer qual é. Não sei se é LCA, não sei dizer. E tem uma dificuldade ali no trâmite da documentação, porque vocês sabem que a prefeitura tem mais ou menos 1.100, 1.200 estagiários. Então, imagine que isso no começo do ano. Então, isso está demorando, a gente tem essa dificuldade. E já iniciamos, tudo que tem lá na Fundação já iniciou, judô, karatê, ginástica rítmica, o futebol de campo, o futsal, o vôlei feminino, o vôlei masculino, enfim, muitas modalidades já iniciaram, mas não avançou ainda mais por falta de estagiário. Então, esse é um ponto. E a gente está bem atento. E o que a gente conversou? Já conversei com o Fábio também do Projai, né? Acho que todo mundo sabe que o Projai é a iniciação esportiva nas escolas só do município, para a gente tentar fechar os bairros da cidade, a maioria, onde tem Projai, onde tem as associações. Tem muitas associações em Criciúma que trabalham com futebol, trabalham com lutas, e a gente também está cuidando para que não fiquem os bairros que mais precisam descobertos. Então, é só um pouquinho de paciência. Nós somos um pouco impacientes também, né? Tanto eu como a Cida, como a equipe lá. Mas a gente sabe que tem a parte da burocracia que não depende da gente.
Então, pode ter certeza que, por não começar ainda, é por falta de a gente ter os estagiários. Isso logo se resolve. A nossa meta era começo de março, todas elas terem iniciado, o que tem naquele material ali. Mas acredito que esse mês isso seja resolvido. E hoje, pela manhã, foi feita uma reunião, né, com o pessoal do CEF, com essa entidade que organiza. Então, acabei de mandar, a menina não me respondeu ainda, o que foi encaminhado. Então, eu posso depois dizer para vocês, né, como é que ficou essa contratação. Então, pode ficar bem tranquilo que só não avançou mais, Neto, por causa disso, ok? Quanto à natação, que tu comentou também, para os vereadores que não sabem, as crianças, tinham 2 escolas do município que participavam de uma iniciação de aprender a nadar, vamos dizer assim, né, no Colégio Marista. Quando a gente chegou em dezembro, né, todos os contratos estavam vencidos e a gente tem que licitar todos os contratos. A gente foi ver como é que funcionava, daí eles assim, Rubinalva, esse contrato não pode ser renovado. Então, por quê? Por que não pode ser renovado? Porque não existe só uma única piscina em Criciúma. Tudo que não pode ser feito inexibilidade. Né? Acho que os vereadores não precisam explicar para vocês, né, que só pode ser feita essa inex quando só tem um local, né, que aconteça isso, que só tem essa possibilidade. E aí, então, temos várias piscinas em Criciúma que são aquecidas, né, e cobertas. Então, a gente não pode não poderia renovar o contrato e não poderia avançar. Então, tem que fazer uma licitação. O que a gente fez? Fizemos reunião com a Unesc, porque a gente tem lá um convênio, por causa das bolsas, né, dos atletas, assim como temos com a Exucre, temos com a SATIC, e para ver se a Unesc disponibilizaria horários para nós gratuitos, para a gente continuar com o projeto. Então, essa é a luta. A gente tem dificuldade na demora, né? Vou dar um exemplo. A Solange treina com os paratletas das 11h30 a 1h30 da tarde. É a hora que tem. Então, a gente está tentando também um horário para a gente retomar esse projeto, ou tem que fazer a licitação. Então, o caminho nosso é o caminho do que é correto, o que é possível. Então, infelizmente, ainda não conseguimos avançar, mas está no radar, estamos tentando para organizar. Quanto ao campeonato de futebol, fizemos uma reunião, eu, a Cida, com o Guilherme, com a Ellen, dia 19 de fevereiro, lá na Fundação. Conversamos, né, porque era um desejo nosso, e era um desejo também do nosso prefeito que fosse feito o campeonato municipal. Não foi feito ano passado, e outros anos também não foram feitos, não ocorreu o campeonato municipal, mas eu entendo também que é importante. O que o Guilherme disse? Rubinalva, tem que ser feito no mês de março, obrigatoriamente. Por quê? Porque depois tem a Copa dos Campeões, tem o Campeonato da Alarme, né, que é a Alarme da IANREC e a MESC, daí tem os campeonatos estaduais, enfim, do amador. Então, ele assim, primeiro tem que ser feito em março. Segundo, tem que ser em campo fechado. Terceiro, tem que ter segurança. Depois ele mandou um valor ali, um valor de R$151 mil para fazer o campeonato. Nós temos ali o material que ele mandou. E, da mesma forma, eu não posso contratar, a fundação, eu não posso contratar ninguém. Eu tenho que ter a peça jurídica para fazer o contrato. Eu não posso mandar lá para a Secretaria da Fazenda e mandar pagar 150 mil. Eu não posso. Eu tenho que ter a licitação da mesma forma para poder conseguir pagar. Então, por que emperrou? Por causa disso. Nós queremos fazer, eu falei para o Guilherme, a gente quer fazer, mas temos todas as licitações para fazer. O Neto sabe, do transporte, da alimentação. Né? Vamos agora, quinta-feira, para o JAST, que é os Jogos Abertos da terceira idade. Então, está tudo organizado, agora o começo. Mas, para andar, vocês viram ali os carros que a gente tem, não é possível. Temos 6, 7 viagens por final de semana, porque a gente tem. Então, é preciso licitar para poder depois pagar. Poderia ter outra via, né, o Sandro está aqui, de pagamento do campeonato pela AD, né, porque o dinheiro pode passar por ali. O que ocorre? Temos um orçamento pela AD, e vocês sabem, tem um contrato feito, um convênio. E aí, nós tivemos que aditivar o contrato, porque precisamos passar uma verba, né, para o futebol de salão. Foi acordado com o prefeito e com a Associação do Futsal, a ACF, né, que o futsal participaria do Campeonato Brasileiro, né, vocês sabem que é o valor que custa, e aí o aditivo de 25% que é possível fazer em todos os contratos, que isso vocês sabem que é da legislação. E aí o aditivo também não é mais possível, que não temos mais valor para aditivar o contrato. Então, o que resta? É fazer licitação, e isso demora 1 mês, 2 meses. Então, o que a gente não descartou a possibilidade?
Mas aí, em março, como o Guilherme disse, só pode ser feito em março. Por isso que eu falei, acho que no programa do Coutinho, o dia que ele perguntou, né, mas eu fiquei feliz que os vereadores perguntam, porque a gente vai falar o que é real e o que é possível e o que é correto. Né? Então, nesse momento, em março, não foi possível de fazer. Binaval, vocês não querem fazer? Claro que sim. O que nós mais queremos é ter torneio, campeonato aqui. E a nossa ideia era fazermos torneios esse ano para a gente movimentasse, né? O futsal feminino, masculino, a gurizadinha que joga por aí, como disse o Neto. Quem treina quer jogar. Né? Então, é importante que tenha torneios por aí, a gente consiga fazer torneios. Para isso, também tem que fazer licitação, para pagar arbitragem e para organizar. Então, a gente está nesse começo, né, tentando colocar tudo no eixo, que depois que a gente consiga fazer a licitação, a gente consegue resolver. Assim, o pessoal do veterano também procurou. Eu acho que tem que fazer também, claro. Os 50, 40, os 50. Tem 7, 8 times na cidade. Também queremos fazer, mas precisamos organizar essa licitação para daí darmos andamento. Então, a gente pensa que, superando essa parte burocrática, administrativa, né, com certeza, a gente quer realizar até o final do ano esse campeonato de futsal, de futebol e de futsal também, e do veterano. Bom, tem mais algum vereador que quer fazer algum questionamento, alguma fala? Com a fala, o vereador Neto Júnior. O Rubinão mandou muito bem, colocou muito bem. E quando eu assumi a fundação em 2021, eu peguei nesse processo também. E um processo bem difícil que nós vínhamos da pandemia, e era terrível. Na verdade, eu peguei sem nada, né? E isso eu já falei para você e disse para você lá no Mambituba, no lançamento da Corrida do Coração. Se você não bater na porta dos deputados, cada vez vai ficar mais difícil. Por quê? Porque tudo o que eu fiz acontecer dentro da fundação realmente foi verba que eu ganhei de deputado, como essa do futsal. Que quem botou aquele dinheiro lá fui eu. Que ganhei do Rodrigo Minotto. Fui lá na apresentação no sábado lá. Esse dinheiro eu ganhei, verba carimbada desde 2021. E hoje me prejudiquei porque tem 3 entidades que eu tenho dinheiro. Falei até para o Fábio lá, que é o teu financeiro, e não consigo mandar por causa dessa questão da dotação do 25%, desse contrato mal feito, que é um pecado, juntamente com a AD. Esse problema da piscina eu passei em 2022 e nós conseguimos resolver só mandando dinheiro pela AD. A AD, na época, pagava o marista. 2023 foi feito contratação direta, como você falou, que depois que mudou a tramitação não é mais legal. Você está correto, perfeito. Isso aí está 100%. Agora, qualquer município gasta de 120 a 150 mil reais para fazer qualquer campeonato. Porque a gente tem colegas, conversa com Forquilinha, com a Praia do Rincão, e Criciúma não é diferente. E é verdade, o Amaral foi um grande jogador do campeonato amador, e o campeonato amador não virou mais uma diversão, virou uma briga. E tem que ter, não pode depender só da polícia militar, tem que ter segurança nos estádios. Como é que tu vai lá? Para fazer uma briga, para apanhar? Isso é terrível demais, complicado. Então, realmente, parabéns. E eu já falei isso para o Guilherme é meu amigo particular. Eu falei, Gui, se tu não quer participar, tem a LUD, tem a LAC, deixa outras arbitragens participar da licitação. Porque tem que acontecer. Nós fizemos 2021, 22 e 23. Eu saí de lá em julho de 2023. 24 não fizeram mesmo, por falta de vontade. Tem um ditado que só existe helicóptero para 4 lugares, mas quem tem dinheiro compra 2 e manda emendar. E eu acho que está na hora da comissão, através do presidente, ter uma reunião para lhe ajudar, juntamente em parceria com o nosso prefeito Vaguinho, que ele tem uma visão totalmente diferente no esporte, ele gosta, eu estou vendo as mudanças que ele tem feito e tem ajudado. Mas não é essa presidente com orçamento defasado de 2017 que vai conseguir fazer algo pela cidade, porque você é uma guerreira, batalhadora, e eu estou vendo a dificuldade que você está passando. Chega a ser ridículo ter um orçamento de transporte, que existe esse transporte, e eu tenho que falar isso, Cida, Sandro, com o mesmo preço de 2017, quando o óleo diesel custava R$2 e hoje custa 7. Como é que tu tens um contrato de 350 mil, que uma passagem, uma viagem daqui a Chapecó custa 12 mil reais? E tu tem 23 modalidades, onde cada uma delas viaja 5 viagens por mês. Daqui a Joinville custa 5 mil reais. Como que tu vai trabalhar? Fala para mim.
Eu sei que tu está sentindo e passando, porque passou isso comigo. Como com uma fundação de esporte não consegue usar 2 ônibus parados da FASC, que está lá, que não trabalha? Tem que ter legalidade dessa casa, senhor presidente. Me desculpa me alterar na fala e falar, mas eu sei do problema que ela está passando. Isso tem que ser resolvido aqui dentro. Como é que a FASC não pode emprestar um ônibus para o município, que é da mesma instituição? Enquanto isso, ela está lá pagando um ônibus R$7.000, viu, Giovana Mondardo, para ir para Joinville, porque o contrato dela é 350 mil, ela não tem condição mais, chega daqui 3 meses, acabou. Como é que esses atletas vão viajar? Tem que mudar, ou se atualiza, se faz um contrato novo que dê liberdade para ela poder trabalhar, porque senão ela não vai conseguir. E a gente tem os ônibus no município e não pode usar, porque é de outra instituição. Faz uma concessão que possa usar, porque motorista do município tem. Vereador. Precisa de ajuda para a gente poder trabalhar, para ela poder ter sucesso. Tempo, vereador. Questão de ordem, presidente. Presidente, eu, assim, estava ouvindo atentamente aqui ao vereador Neto, ex-presidente da Fundação Municipal de Esporte, vereador, e eu senti, assim, até um pouco um tom de cobrança acima da média, tendo em vista que nós estamos no 4º mês do ano sobre uma secretaria que era sua. Me chama a atenção esse comportamento, sobretudo porque o senhor bem conhecia os contratos do transporte que levava os atletas sentado no chão da Kombi, sentado no chão do transporte, para chegar nas competições. Quantas vezes você precisou bater aqui, antes de se licenciar, para pedir mudança de dotação orçamentária ou crédito especial? Nunca faltou dinheiro para a FME, não. Acho que faltou transparência. E, diga-se de passagem, essa cobrança acima da média, é que eu vou fazer a defesa da Rubinalva, da Cida e do Sandro, mesmo sem conhecer profundamente vocês, mas eu sei muito bem o esforço que eles têm feito para desenvolver um trabalho, sobretudo de transparência dentro da FME, que me chama atenção esse comportamento acima do tom, sobretudo com a mulher. Quero chamar atenção porque faz 4 meses e você está cobrando absolutamente sobre transportes, que esse problema já se arrastou em toda a sua gestão na FME. Aí me chama atenção. Então, faço aqui o pedido, presidente, porque assim, me chamou a atenção e eu sou obrigada a pontuar isso. Eu ia só deixar ele fazer as reclamações, que acho que poderiam, você sendo da base do governo, poderia muito bem bater na porta dela e falar também, não vir aqui na comissão expor desse jeito. Obrigada. Vereador, só uma fala para a Rubinalva fazer um contraponto. Não, fique tranquilo, eu entendo que ele conhece a realidade, é por isso, Giovana, tranquilo, a gente entende e sabe que todo mundo está no mesmo barco e que a coisa funciona, mas agradeço. Nobre vereadora, nenhum momento aqui eu me alterei contra, eu me alterei sempre a favor, querendo ajudar, porque eu sei da dificuldade que ela tem passado. Foi batido nessa casa muito, sim, na minha gestão, para poder fazer várias alterações orçamentárias, o Sandro sabe. Se for ver o orçamento da Fundação de 2017 é o mesmo orçamento de agora. E a crítica que eu tenho feito é para ajudar ela. Eu não estou aqui criticando ela contra. Se você for ver, quando quiseram implantar o MOP, que o Nicolas Martins implantou, o prefeito me chamou e disse assim, nós vamos implantar na Fundação de Esporte. Eu assim, espera aí, prefeito. Como que se vai botar alguém dentro de um carro de MOP e ficar 5 dias em Chapecó? Com família, com crianças, com tudo. Como se funciona isso? A Fundação de Esporte é a única fundação, a única pasta que tem que ter veículo próprio. Como é que vai se dar um carro elétrico para você, Rubinalva? E para a Concórdia? Isso eu falo, vereadora, com muita prioridade. Eu estou aqui querendo ajudar ela, porque eu sei das dificuldades que ela está passando. E o Sandro sabe também que eu sempre fui um construtivo e sempre bati na porta do prefeito cobrando que a Fundação não tem mais os mesmos atletas de 2017. Talvez eu não batia nessa casa aqui para cobrar, porque a gente era base, era governo, mas lá dentro, quem muito irritou o prefeito Clédio Salvário para fazer as coisas acontecer na cidade, foi esse vereador hoje, porque era só não, era só não, era só não. E dos não, a gente fez vários eventos na cidade, há de quem queira, mais os eventos na FESPORT, quem fez foi na nossa gestão. O que eu quero é ajudar vocês. Tem um ônibus lá que você consegue usar, vereador? Fala para mim. Estou querendo tá lá, né? ver se aparece um Tá lá de sucata lá, né? É isso aí. Pois é. Vereador, Mas, enfim. o tempo está estourado. Bom, presidente,
Só para encerrar, então, tem uma outra possibilidade também, que eu até esqueci de falar, do Campeonato de Futebol. Boa tarde, vereador. Talvez a lei do patrocínio também possa ser uma solução. Então, eu pergunto todo dia aqui para o pessoal da casa se já passou a lei ou não passou, que talvez também seja uma possibilidade que o governo consiga fazer para a gente organizar os campeonatos lá também, eu agradeço. E é sempre bom conversar, eu estou sempre aberta lá, nossa equipe sempre sugestões são bem-vindas, a gente vai sempre estudar. Estamos aí funcionando com a licitação do transporte, porque, com certeza, né, já venceu agora em março, não tinha mais, a gente já recebeu sem crédito quase. Então, a gente está na luta lá, e o começo sempre é complicado por causa da licitação, por causa isso tudo, né, emperra um pouquinho o trabalho, porque demora, né? A licitação não é uma coisa que é rápida e simples. Mas eu agradeço muito os vereadores, com certeza votarei aqui, porque nós temos ali a lei do auxílio atleta, a lei do auxílio técnico, e elas precisam, como o Neto está falando, elas precisam ser revisadas, porque o valor é muito ínfimo, é muito baixo. O esporte cresceu muito, tem muitas modalidades, muitos técnicos, muitos atletas, e aí o que tem não é suficiente para que a gente faça um esporte ainda mais com resultados significativos que a cidade merece. Então, eu agradeço, e a próxima oportunidade, com certeza, eu venho para cá para pedir a ajuda de vocês para que a gente consiga alterar as leis e avançar no esporte juntos aí. Bom, Obrigado. presidente, nós queremos te agradecer a tua presença aqui na casa. Nós ficamos muito sensibilizados pela tua fala, pelo teu trabalho lá na FME, o Sandro, a Cida, e nós, como os vereadores, nós queremos te ajudar, sim, tá? Porque tu está nesse barco aí, nós gostaríamos muito de te ajudar, e pelo que eu vi na tua fala ali, Obadias, tu não descartou a possibilidade da disputa do futebol amador. Basta, entendeu, ter recurso, ter estagiários, isso aí nós temos que construir em conjunto. Tá bom? Nós queremos agradecer a presença de vocês aqui, nesse dia. Não havendo, portanto, mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 5 de maio do corrente. Boa tarde a todos.